Olá a todos, quero agradecer à comissão organizadora da CISCA por ter me convidado para conversar com vocês sobre essa temática, o uso da água na pecuária sob o ponto de vista da sustentabilidade. Uma temática extremamente relevante, atual e que acredito que deveria continuar sendo debatida nos principais cursos ligados à produção do agronegócio. E eu quero já de início deixar para vocês uma provocação. Quando pensamos nessa temática, vocês acreditam que devemos nos preocupar com o consumo ou com a disponibilidade de água? Antes de começarmos, eu quero deixar aqui os meus contatos, caso alguém venha ter alguma dúvida ou queira fazer alguma pergunta a respeito do assunto, tá? Eu deixo aí à disposição o meu e-mail, o WhatsApp. Temos que nos adaptar, né, a esse novo contexto, palestras online, contatos online, então fiquem à vontade, ok? E também deixar aí um breve histórico de como eu comecei a minha jornada profissional nesse segmento e cheguei até aqui. Em 2002 eu trabalhava numa empresa de saneamento e na ocasião uma empresa de avicultura lá do sul, lá em Santa Catarina, me chamou para resolver um problema relacionado à qualidade da água dos frangos. Foi então que eu comecei a desenvolver produtos, equipamentos, sistemas para tratamento da água do frango para melhorar a sua qualidade. E cada vez mais me envolvendo com esse mercado, depois com suinocultura, depois com gado de leite, recentemente algumas demandas no gado de corte. Cada vez mais fui percebendo a questão da sustentabilidade, da segurança hídrica em torno disso. E também comecei a me envolver com essa temática, tá ok? Então, uma satisfação muito grande mais uma vez estar aqui com vocês. Eu espero que possamos discutir esse assunto e que seja proveitoso para todos. Bom, mas como eu disse, eu comecei fazendo uma provocação para vocês, não é? Eu deixei uma pergunta: o que era mais importante, o consumo ou a disponibilidade da água? E ao fazer essa pergunta, provavelmente nós provocamos aqui um paradoxo ambiental. Agora imagine se eu estivesse aí presente e desse a oportunidade para vocês responderem essa pergunta. Só que eu apresentasse apenas três alternativas. E você poderia escolher apenas uma, dizendo que essa é a alternativa correta. Você escolheria o consumo, a disponibilidade, ou diria que as duas estão incorretas? E ainda pediria para você justificar a sua resposta. Provavelmente muitos vão dizer que as duas estão corretas, e eu não dei essa alternativa para a resposta. Outros vão dizer que não, que devemos nos preocupar com o consumo exagerado, consumo sem critério. Outros vão falar, não, tem que ver a disponibilidade de água, quanta água eu tenho disponível para gastar e se eu posso gastar. Mas, na verdade, o que está por trás desses nossos conceitos? A grande questão é que as nossas respostas, via de regra, são tendenciosas. Ou seja, elas carregam vários pressupostos. Por que isso? Estamos num ambiente controlado, nossos conceitos, na grande maioria das vezes, são acadêmicos. Segundo Jim Rohn, um pensador aí moderno, nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós passamos mais tempo. Então, se você passa muito tempo nesse ambiente, você acaba absorvendo, adquirindo alguns conceitos ou preconceitos sobre essa temática. E aí eu quero propor para vocês um exercício mental. Vamos imaginar um ambiente hostil, onde você não tem esse recurso. Imagine uma situação onde você é colocado em um ambiente do qual você não tem controle, ok? Um ambiente do qual você não consegue fazer previsões. E dentro desse ambiente você tem a necessidade de garantir a sua sobrevivência, de produzir, de garantir o seu sustento, de garantir que nada de ruim aconteça com você, com a sua família, com aqueles que estão ao seu redor, com a sua comunidade. E nesse ambiente você tem concorrentes para a sua água. Você tem ali
outras pessoas, outras comunidades, outros indivíduos que concorrem com o consumo da sua água. Eu perguntaria para você, o que é mais importante? Você consumir o máximo possível de água para ter o máximo de aproveitamento da sua produção, para ter o máximo de produção e produtividade, ou você vai se preocupar com quanta água há disponível nesse ambiente para que eu possa produzir com segurança? Bom, na tentativa então de chegarmos a um consenso para a resposta a essa pergunta, a esse paradoxo que eu criei no começo, nós estaremos ao longo da apresentação discutindo esses pontos, entendendo e quebrando paradigmas. Vamos conhecer, vou falar um pouco sobre a tragédia dos comuns, acredito que muitos já tenham ouvido falar, as teorias modernas em relação à questão hídrica, a água virtual e a pegada hídrica, e aí vamos tentar finalizar dentro do tópico a sustentabilidade hídrica, o consumo responsável e a disponibilidade gerenciada, ok? Então, vamos com isso tentar chegar no fim dessa apresentação, tendo uma visão mais ampla do consumo versus a disponibilidade da água. Bom, mas o que é e por que a tragédia dos comuns? Esse nome foi dado como tragédia dos comuns porque eles dependem de um recurso comum. Então, o nome vem exatamente dessa terminologia. É comum a todos, o recurso é comum àquela comunidade, é comum àquelas pessoas. A tragédia dos comuns ocorre no momento em que eles agem de forma racional e por interesse próprio, não é interesse genuíno. Não é errado as pessoas pensarem em produzir mais, em ganhar mais e ter mais recurso. É genuíno, mas é um interesse próprio. E esse interesse age de forma contrária ao interesse da comunidade. Ou seja, a partir do momento que você pensa em apenas ganhar mais, produzir mais, ter mais, e despreza o impacto disso na comunidade que você vive, você está potencializando a ocorrência da tragédia dos comuns. E por fim, a tragédia comum ocorre quando você usa um recurso que é finito e que pode gerar essa tragédia de forma irrestrita. Ou seja, a demanda é irrestrita de um recurso finito que pode levar à tragédia toda uma comunidade. E vejam que interessante. A tragédia dos comuns é uma teoria criada por Malthus no século XVIII e que descreve a metáfora onde indivíduos agindo de forma independente e racionalmente de acordo com seus próprios interesses se comportam em contrariedade aos melhores interesses de uma comunidade, esgotando um recurso comum. E quando ele fez isso, ele escreveu um artigo, acho que foi publicado na revista Science naquela ocasião. Ele observou que pastores que levavam seus animais para as pastagens que eram comuns, lembre-se, naquela época, as áreas, todos os terrenos, toda a terra pertencia a reis, e os reis pegavam as melhores terras para si e disponibilizavam outras terras para produtores. Então, os pastos eram comuns. E o que acontecia? Cada produtor pegava os seus animais e levava naqueles pastos para alimentar os seus animais. Por isso, ele observou a ocorrência da tragédia dos comuns. Mas como foi que isso aconteceu? Ocorre que, agindo de forma genuína e de acordo com seus próprios interesses, cada produtor imaginou que poderia aumentar o seu rebanho. E o produtor vizinho via que aquele outro produtor tinha acrescentado mais um animal e ele pensou, opa, eu não posso ficar para trás, e acrescentou mais um, e assim sucessivamente. Mas todos eles pastando na mesma área, na mesma terra. O que aconteceu? Fatalmente, as pastagens foram degradadas, começaram
a não vencer o ciclo de produção para alimentar os animais, e então todos os produtores foram prejudicados, ou seja, ocorreu uma tragédia dos comuns, daqueles que dependiam do mesmo recurso para sobreviver. Bom, mas o pasto é algo que exige um ciclo produtivo, exige o cultivo na terra, e realmente nessa situação ele pode se degradar a um ponto de não vencer a rotatividade e ficar degradado. Mas e a água? Como podemos encaixar a água como um elemento da tragédia dos comuns? A água pode acabar, a água que nós temos hoje disponível no planeta Terra, ela pode um dia simplesmente deixar de existir? Ela é um recurso finito como o petróleo? Será que a água nós corremos o risco de um dia não ter água, como alguns dizem que um determinado tempo não teremos mais petróleo? Veja bem, nós temos 1,386 bilhões de quilômetros cúbicos de água no planeta Terra. E essa água, imagine o planeta Terra como um grande reservatório de água. Essa água existe no planeta Terra desde o dia que o planeta Terra existe. Ou seja, desde a data mais antiga que se possa dizer, 60 bilhões de anos, 10 bilhões de anos de existência do planeta Terra, essa água existe. Essa água tem um volume fixo. Agora, embora tenhamos, como eu disse, 1,386 bilhões de quilômetros cúbicos de água disponível no planeta, vamos ver como isso está distribuído. Sei que vocês já viram isso inúmeras vezes, mas vejam como essa representação ajuda a entender isso melhor. Imagine que esse grande cubo é toda a água existente no planeta Terra. E cada cubo equivale a 1.000 quilômetros cúbicos, ok? Então nós temos aqui em azul claro toda a água dos oceanos, compreendendo 96,5% dessa água. Depois, o maior volume que nós temos é a água subterrânea potável, tá? Aqui na coloração verde. Aqui nós temos o gelo permanente, 1,74% em gelo disponível hoje, inacessível praticamente. E aí quando nós vamos para a água que nós realmente utilizamos no nosso dia a dia, a água dos rios, vejam bem aqui, apenas 0,0002%, e essa água subterrânea, que eu mencionei antes, tem 0,76%, porém, essa água é de difícil acesso. Não é uma água que se consiga em todas as regiões acessar essa água de forma simples, fácil, ok? Então, esse é o nosso contexto hoje. Dessa forma, hoje está a distribuição de água em nosso planeta e é esse o recurso que nós temos que gerenciar. Mas se essa é a única água que nós temos, e essa água está sendo utilizada há tanto tempo, como isso é possível? Né? Como essa água toda já não está contaminada, já não está de forma tão degradada que impeça o uso? Acredito que não preciso falar para vocês do ciclo hidrológico. Né? Essa é a nossa grande estação de tratamento de água nos dada aí pela natureza, pelo meio ambiente. É esse ciclo que renova a nossa água. A questão é, se nós estamos contaminando numa velocidade maior do que o ciclo pode tratar. Se a velocidade for menor, teremos sempre água limpa, água boa, ou se não estivermos contaminando, se estivermos cuidando da nossa água, teremos sempre uma água boa. Agora, o ciclo hidrológico por si só não vai conseguir resolver todos os nossos problemas. Nós temos que tomar as nossas atitudes também. Dito isso, gostaria de deixar alguns pontos para a gente finalizar essa parte. A água é o único recurso que pode localmente levar à tragédia uma poderosa empresa ou um pequeno produtor.
A água é certamente o elemento contemporâneo da tragédia dos comuns. Mas como nós podemos evitar que isso aconteça sem deixar de gerar riqueza e produzir alimentos que também são para o bem comum? Agora falando um pouco sobre as teorias modernas, né, as mais recentes aí a respeito dos recursos hídricos. Acredito que essa imagem seja a mais famosa, a mais conhecida da temática da água virtual, ok? Ela traz aqui o consumo de água para a produção por quilo de alimentos que são muito comuns ao nosso dia a dia. 18 mil litros para produzir um quilo de manteiga, 17.100 litros para produzir um quilo de carne. Esse do quilo de carne talvez seja o mais utilizado por aqueles que defendem a redução ou não consumo da carne. Mas vejam, essa teoria ela não explica a origem dessa água, ela não explica o destino dessa água. Ela causou mais confusão do que realmente deu informações técnicas ou científicas para a solução. E por causa disso, a mídia distorceu as informações e hoje, na verdade, ela é utilizada de forma errada e às vezes até gerando fake news, né? Se dizendo que quando eu como um quilo de carne eu consumi 17.100 litros de água, a não ser que a cada quilo de carne produzido 17.100 litros de água fossem levados à estratosfera e pulverizados no espaço, essa água não é consumida, essa água retorna ao meio ambiente. Então, houve muita distorção em cima desse conceito e a gente precisa corrigir isso. Uma teoria mais moderna e recente é a pegada hídrica. A pegada hídrica é definida como o volume total de água utilizado durante a produção de consumos de bens e serviços, bem como o consumo direto e indireto no processo de produção. O uso da água ocorre, em sua maioria, na produção agrícola. Isso é fato. Destacando também um número significativo de volume da água que é consumida e poluída, derivados dos setores industriais e domésticos. Né? Nós, em nossas casas, geramos muito efluente. Então, e as indústrias também geram muitos efluentes poluidores. Então, há uma soma considerável de consumo de pegada hídrica nesses setores. E, portanto, determinar a pegada hídrica é tornar possível a quantificação do consumo de água ao longo de toda uma cadeia produtiva. Enquanto que o uso da água virtual era um conceito que atribuía apenas ao consumo da água bruta para se produzir um determinado bem, a pegada hídrica contabiliza e avalia os impactos e formula respostas, coisa que a água virtual não forneceu e por isso causou muita confusão. E ela divide, inclusive, a pegada hídrica é dividida inclusive em pegada azul, verde e cinza, sendo que a pegada azul refere-se ao consumo de água superficial e subterrânea, ou seja, aquela água que nós temos disponível para consumo naquele grande cubo que nós vimos lá atrás. E isso ao longo de toda a cadeia de produção. O consumo refere-se à perda de água superficial ou subterrânea disponível em uma bacia hidrográfica, ok? Gravem bem, bacia hidrográfica. Enquanto isso, a pegada verde refere-se ao consumo da água de chuva, desde que ela não escoe, ou seja, aquela água de chuva que foi represada, que foi armazenada, que não se permitiu o escoamento normal dessa água pelo solo, mesmo que fosse numa plantação, ok? Numa plantação agrícola. E a pegada cinza, ela vai nos trazer a medida da carga poluidora, na verdade, né? A pegada cinza é definida como o volume de água necessário para assimilar a carga poluente baseado nas concentrações e condições naturais dos padrões ambientais existentes. Ou seja, aqui está sendo considerado que não há tratamento da água residual, ok? Você não tratou a água e devolveu ela ao meio ambiente com aquela carga poluidora. Quanta água eu preciso pegar pura do meio ambiente para jogar nessa carga poluidora
e voltar esse efluente poluído aos níveis padrões normais daquele meio ambiente. Estamos falando aqui de atender normas, de atender legislações do CONAMA, CONAMA 357, 430, que define o padrão de lançamento de esgoto, o padrão de lançamento de efluentes, tá bom? Se atendermos essas normas, estaremos devolvendo ao meio ambiente a água adequada, ou seja, reduziremos a nossa, ou eliminaremos a nossa pegada cinza. Agora, se não tratamos e devolvemos ao meio ambiente poluído, então será necessário um consumo de água azul para restabelecer o equilíbrio dessa água cinza. Antes de demonizarmos qualquer setor, qualquer segmento agrícola, agropecuário, industrial, não vamos nos esquecer que a pegada hídrica medida é a do ser humano. Não é a pegada hídrica do produtor de leite, não é a pegada hídrica do produtor de carne, não é a pegada hídrica do fabricante de automóveis, enfim, é a pegada hídrica humana. Nós estamos falando de quanta água é necessária para garantir o nosso conforto, o nosso bem-estar, para gerar riquezas, para o nosso desenvolvimento econômico, para a sustentabilidade futura das gerações que estão por vir. Então, essa é a nossa pegada hídrica. Não vamos utilizar isso para, como eu disse, demonizar nenhum tipo de segmento, nenhum tipo de setor. Para encerrar esse ponto, eu gostaria de deixar essa frase, esse pensamento com vocês. Focar no consumo, visando apenas a produção e produtividade, nos levará fatalmente à tragédia dos comuns. Focar na disponibilidade, fundamentados apenas no volume utilizado para a produção, nos levará a medidas restritivas que podem inviabilizar a pecuária e qualquer outro segmento produtivo. Ambos os focos são extremos, sendo que o equilíbrio é quantificar, calcular de forma metódica e metodológica, né, o uso da água, adotar medidas de redução de reuso e adequar o consumo à disponibilidade da região, provendo segurança hídrica para o produtor, para o meio ambiente e, acima de tudo, para nós, os seres humanos. Entrando agora mais a fundo na questão da sustentabilidade hídrica na pecuária, vamos ver como nós podemos ter um consumo responsável e uma disponibilidade gerenciada do recurso hídrico. Lá atrás eu chamei a atenção de vocês para o termo bacia hidrográfica. Esse é o mapa do Brasil dividido em bacias hidrográficas, ok? Imaginem aqui onde onde estamos hoje, a bacia do Paraná. A nossa bacia hidrográfica é exatamente essa zona aqui em branco que nós estamos vendo. Aí nós temos todas as demais bacias do país, e esse aqui é um mapa extremamente relevante para quem quer trabalhar com a questão da sustentabilidade hídrica na pecuária e qualquer outro segmento. Este é um outro gráfico muito importante de ser avaliado, a disponibilidade hídrica por região hidrográfica. Esse mapa e o anterior está disponível lá no site da Agência Nacional das Águas, tá ok? E vocês podem ver aí, pelo tom das cores, onde a disponibilidade está melhor ou pior, né? O tom azul mais escuro, a disponibilidade é excelente, predominantemente na região centro-oeste e norte do país. Esse tom azul um pouco mais claro, aqui quase praticamente na faixa leste, nós temos ainda uma situação confortável. Quando nós começamos a ir para preocupante, nós já podemos observar isso na região sul-sudeste, e crítica e muito crítica praticamente o nordeste todo. Esse mapa deve fazer parte das nossas análises ao responder as perguntas a respeito do consumo de água na produção pecuária. A divisão em bacias hidrográficas e a disponibilidade hídrica por bacia hidrográfica deve fazer parte do estudo, do levantamento, ao se definir, através da pegada hídrica, a continuidade ou a implementação de um novo segmento produtivo em cada uma dessas regiões. Bom, mas por que essas informações
das regiões hidrográficas e da disponibilidade hídrica é importante para nós. Vamos começar a utilizá-las de forma prática. Nós temos aqui o mapa da produção de leite em 2018, onde aponta regiões, né? Essas regiões foram divididas em abrangendo municípios, regiões com produção acima de 50 milhões de litros, entre 20 e 50 milhões, de 10 a 20 milhões e assim por diante. As cores mais escuras são as regiões de maior produção e as cores mais claras são as regiões de menor produção de leite. Agora, vamos começar a fazer um exercício com essas informações e a quem sabe formular perguntas e respostas para a questão da sustentabilidade hídrica na pecuária. Notem que eu sobrepus os mapas. Eu peguei o mapa da disponibilidade hídrica e sobrepus ele ao mapa da produção de leite. E vejam que eu mantive apenas a disponibilidade preocupante, crítica e muito crítica. E no mapa do leite, eu tirei as produções menores. Mantive só acima de 50 mil, entre 20 mil e 50 mil, e também 10 mil a 20 mil. Vocês percebem, em vermelho, mais claro, mais escuro, que nós temos rios com disponibilidade hídrica em regiões que já temos uma produção considerável de leite. Ou seja, essas bacias hidrográficas e a disponibilidade desses rios dentro dessas bacias hidrográficas já estão com limites preocupantes, limites que devem ser gerenciados, que devem ser cuidados. Poderíamos também fazer esse mesmo exercício utilizando o rebanho bovino em cabeças em 2018. Deem uma olhada nesse mapa. Percebam onde estão as principais regiões hídricas e as principais concentrações dos nossos rebanhos bovinos. Como eu disse, não vamos demonizar nenhum tipo de atividade. Temos que nos lembrar que o nosso conforto, a riqueza que nós temos, a sustentabilidade econômica das gerações futuras, tudo está diretamente vinculado a isso. Muito do conforto que você tem nesse momento, de que você está desfrutando nesse momento, advém da produção agrícola e agroindustrial do Brasil. E esse com certeza o mercado que mais vai crescer nos próximos anos. Você já deve ter ouvido falar, talvez até inclusive nesse evento, o quanto se espera que o Brasil cresça em produção de alimentos para manter as populações que se estima que teremos futuramente. Então, a grande questão é como continuar fazendo isso, como manter isso de forma sustentável, de forma a garantir, mais do que a sustentabilidade, eu diria a segurança hídrica da produção agropecuária. Esse é talvez o gráfico mais atualizado dos usos da água no Brasil, né? Está muito mais estratificado do que o anterior, que trazia apenas o uso agrícola, industrial e doméstico. E nós podemos observar aqui que é inegável que o consumo na irrigação e no abastecimento animal é o maior que nós temos. Então, isso é amplamente difundido. O que nós precisamos é dar respostas a essas questões. Nós precisamos realmente entender o que isso significa e responder à altura à sociedade e aos outros setores quando formos questionados a respeito dessa questão. E esse é o consumo de água outorgada, ok? Vamos entender um pouco mais sobre o que é água outorgada. Não dá para aprofundar muito nessa temática, mas não pensem vocês que toda a água disponível num rio está disponível para uso. Para isso, a Agência Nacional das Águas, a ANA, ela dá o direito de outorga, ou seja, o direito do uso. E se vocês consultarem esse manual com calma, vocês vão poder observar que existem cálculos. Então, apenas uma parcela do volume da água de um rio ou mesmo de um poço é disponibilizado para uso. Isso significa que em torno de 50 a 70% da água disponível nos nossos rios, nascentes e poços, ela está protegida da outorga, ou seja, daquilo que pode ser utilizado, então,
uma certa porcentagem é destinada à agricultura, pecuária, à indústria e assim por diante. Existe toda uma metodologia de cálculo, avançamos muito nesse sentido nos últimos anos, então os nossos rios, as nossas fontes de água estão sendo protegidas. Claro que ainda há desvios, mas já avançamos bastante nesse sentido também. E muitas ações já têm sido tomadas no sentido de tornar a nossa produção sustentável. Se você teve a oportunidade de participar nos últimos dias 22 a 23 de outubro, o 6º Simpósio em Produção Animal e Recursos Hídricos, já completando 10 anos da sua existência, o evento é bienal, tem discutido isso desde a sua fundação, desde o seu início. Como tornar a produção mais sustentável, reduzindo a pegada hídrica. E as discussões ali vão desde ambiência, mudar o tipo de alimentação, a nutrição animal para que o consumo de água seja menor, metodologias de mitigação e redução dos poluentes gerados, tratamento desses poluentes gerados, técnicas de criação que demandem menor volume de água, enfim. Essa é uma temática amplamente discutida nesse simpósio e que tem reunido pesquisadores e profissionais do setor já nos últimos 10 anos. Além disso, trabalhos como esse, por exemplo, a pegada hídrica analisa o impacto da água na pecuária de leite e corte. E vejam a conclusão disso. Quanto mais criar a pasto, melhor para a sustentabilidade. Quanto mais utilizar água verde, melhor do ponto de vista hídrico. Num país com extensas terras como nós temos, essa tendência, por exemplo, de confinamento, talvez não seja a mais adequada quando pensamos em pegada hídrica. Quanto mais pudermos utilizar a água verde, aquela água que não é extraída do solo, aquela água que não é extraída dos rios, melhor para a nossa sustentabilidade. A intensificação da produção animal em sistemas de confinamento, com certeza vai nos levar a gastar mais água azul e causar uma pegada hídrica maior dos nossos processos produtivos. Veja que interessante algo que nós já comentamos. Como forma de reduzir a pegada hídrica, a adoção de sistemas de manejo mais eficiente, captação da água de chuva, reuso e preservação dos rios e nascentes é a alternativa correta. Podemos produzir mais, inclusive mais do que produzimos hoje, e reduzir o consumo de água. Ainda há muito desperdício, ainda há não há uma valoração da água, como costuma dizer o pesquisador Júlio Palhares da Embrapa. A água não é valorada como um bem e por isso ela é utilizada de forma tão indiscriminada. O dia que aprendermos a dar valor, valor monetário mesmo, valor ambiental, valor social para a água, como nós damos para a terra, por exemplo, engraçado, né? A terra para produzir é comprada, a água não é comprada, a água está lá, está disponível e todos acham que se ela está dessa forma, ela pode continuar sendo utilizada sem problema nenhum. E vejam trabalhos como nesse caso produzido pelo Dr. Júlio Palhares, da Embrapa, que eu já mencionei. A boa prática de produção para reduzir a pegada hídrica no bovino de leite. E o objetivo do estudo foi justamente avaliar o impacto do teor de proteína bruta na dieta das vacas em lactação como ação mitigadora para dar maior eficiência hídrica. E isso é possível. Estudos como esse, em eventos passados no Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos, por exemplo, foram apresentados trabalhos relacionados à produção de suínos. Enfim, nós podemos fazer isso. É algo que está ao nosso alcance. Não precisamos, mais uma vez, demonizar nenhum segmento, impedir o uso da água, restringir o uso da água.
O que nós precisamos é controlar, é ter domínio sobre isso. E isso é algo que uma ferramenta tão valiosa como a pegada hídrica nos permite fazer. Finalizando, a questão da sustentabilidade hídrica na pecuária, o consumo consciente e a disponibilidade gerenciada. Essa é a resposta para aquela pergunta. Temos que consumir de forma consciente, sabendo o impacto que podemos causar e gerenciar aquilo que temos disponível em cada região, em cada bacia hidrográfica. Não podemos dar respostas evasivas. As respostas precisam ser técnicas, precisam ser fundamentadas. E isso é algo que a pegada hídrica, mais uma vez, eu afirmo, pode nos dar. Num evento passado do Simpósio de Produção Animal e Recursos Hídricos, o Dr. Júlio lançou a ideia da agrohidropecuária. Talvez devêssemos adotar esse nome, agrohidronegócio, agrohidropecuária, para que realmente a questão hídrica tomasse um corpo maior, de maior importância e fosse mais observado. Precisamos nos preocupar com a segurança hídrica na pecuária, talvez mais do que com a sustentabilidade, a segurança hídrica talvez dê uma conotação maior. A sustentabilidade é um termo que parece que já gera um pouco de preconceito, de aversão, né? Aversão daqueles que estão no sistema produtivo, preconceito das pessoas que estão do lado de fora e ouvem falar de sustentabilidade e acham que nada é feito nesse sentido, ou acham que aqueles que estão no setor produtivo são responsáveis por tudo o que acontece. Para evitar isso, precisamos fortalecer as interações do setor produtivo com a sociedade, interações entre os setores produtivos, o setor agrícola com o setor pecuário, com a indústria. Como vamos reduzir a pegada hídrica do leite ou da carne ou de qualquer outro produto se não for considerada a cadeia de produção inteira e toda ela for trabalhada nesse sentido? Então, como eu disse, a pegada hídrica calcula o consumo de água em todo o processo de produção. Não adianta uma parte do processo fazer o seu papel e a outra parte não. É necessária interação. Interação social, interação entre setores industriais, interações entre todas as atividades. Estabelecimento de políticas regionais. Como eu disse, o país que é dividido em bacias hidrográficas com situações de criticidade tão diferentes, não adianta estabelecer uma política para o Brasil dizendo, por exemplo, que o consumo de água para determinada atividade pode ser no máximo X. Você não pode colocar todos no mesmo pacote. É para isso que existem as bacias hidrográficas, é para isso que existe a disponibilidade hídrica. Nós temos excelentes exemplos de que isso pode dar certo. Nós temos excelentes exemplos de pesquisadores, de profissionais do nosso setor que conseguiram soluções plausíveis para essa questão. Veja o sistema de integração lavoura, pecuária e fazenda, algo que onde já foi implantado tem dado excelentes resultados. E acima de tudo, nós temos que pensar que temos que dar uma resposta para o mercado e para o consumidor final. Um dia os consumidores vão começar a questionar por que se gasta tanta água para se produzir esse ou aquele produto. E nós vamos ter que responder à altura, vamos ter que responder de forma técnica, vamos ter que mostrar que técnicas, o que foi adotado, o que foi feito para que esse consumo, entre aspas, que a gente sabe que não é um consumo efetivo, essa água não foi abduzida, não foi retirada do planeta Terra, ela volta, mas enfim, o que foi feito para que isso não impactasse o nosso meio ambiente. Temos que prover a sociedade dessas respostas. Bom, eu vou encerrar por aqui. Agradeço mais uma vez a comissão organizadora por ter constado meu nome. Espero ter contribuído de alguma forma para ajudar vocês a formular perguntas e encontrar as respostas para essa temática. Como vocês viram, não é algo que está pronto, existe muito ainda a ser feito, existe muito trabalho ainda pela frente, o que é bom, porque quer dizer que vocês têm bastante trabalho,
Mas nós precisamos fazer isso de uma forma consciente, de uma forma não evasiva. Temos que dar respostas fundamentadas. E acredito que, seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos conseguir trilhar um caminho melhor. Muito obrigado. Tem aí meus contatos mais uma vez. Fico à disposição para quem futuramente quiser interagir, quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Até mais e um bom evento para vocês.